Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um estudo de mais um capítulo do Livro dos Espíritos. Nós estamos no capítulo 4 da terceira parte. É sempre bom a sua companhia, você que está nos acompanhando até aqui. E você que chegou agora, seja bem-vindo. Inscreva no nosso canal, deixe o seu like. Muito obrigado pela sua presença, pela sua companhia. Meu nome é Gelson. Eu sou a Cláudia. Espero que possamos fazer um bom estudo e agradecemos desde já a companhia de todos. E essas reflexões sobre o Livro dos Espíritos é sempre bom para nos dar uma base de entendimento espiritual, porque o dia que tivermos que retornar, termos uma boa base para sabermos como lidar com as situações no mundo dos espíritos. Filosofia Espiritualista, o Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita, sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens, as leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade, segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns recebidos e coordenados por Allan Kardec. Kardec, ele traz para nós as informações de vários médiuns. Eles iam recebendo as mensagens, encaminhavam para o Kardec, Kardec avaliava, pedia avaliação dos médiuns mais que ele tinha ali para que os espíritos ajudassem a fazer aquela avaliação. Ele ia catalogando aquelas mensagens. E que memória, né? Aqui são 1019 perguntas, 169 subperguntas A, 23B, 2C, 1D e 1E, 17 itens da introdução, 9 da conclusão. Totalizando 224 subperguntas e explicações, o que dá 1233 perguntas, respostas e explicações. Então, é uma memória maravilhosa, um senso de coordenação muito importante. Isso só no Livro dos Espíritos. Tem também no Evangelho, tem também no Livro dos Médiuns. E o Céu e o Inferno. A Gênesis já praticamente foram mensagens já bem direcionadas para a Gênesis. De todas as formas, era uma mente e um espírito muito bem preparado para a missão dele e auxiliado, logicamente, por grupo de médiuns e espíritos que eram bem treinados e bem capacitados para aquela função. Parte terceira das leis morais, capítulo 4, da lei de reprodução, população do globo, sucesso e aperfeiçoamento das raças, obstáculos à reprodução, casamento e celibato, poligamia, população do globo. Questão 686. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? Evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Então, é uma lei natural, onde todos os seres devem procurar reproduzir para que a perpetuação das raças, a perpetuação das espécies. A gente vê as aves, quando chega aquele período de elas procriarem, elas ficam na aflição para arrumar um ninho para procriar, criam aqueles filhotes, já despacham eles assim que eles aprendem a comer para criar a segunda remessa, a terceira, dentro daquele período que é propício à reprodução. Então, dentro da natureza, a gente vai vendo os animais e as aves que têm um ciclo reprodutor mais rápido, né, porque cria os filhotes com alguns meses, alguns dias e meses já estão ficando adultos, eles vão adotando procurando produzir ao máximo naquela estação, mas normalmente na estação mais quente, mais propícia, para garantirem a perpetuação da espécie. E dentro das leis naturais tem também os predadores que precisam de sobreviver uns dos outros. Tudo se encadeia num processo divinamente harmônico, a menos quando o homem coloca o dedinho. Aí complica. Questão 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Não. Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem que apenas ver um canto do quadro da natureza não pode julgar da harmonia do conjunto. Hoje fica mais fácil a gente ver com mais amplidão, porque existe vários vídeos, vários documentários mostrando a natureza. Mas antigamente, nem sempre tínhamos tudo isso à nossa disposição. E nós, pobres seres humanos, vemos apenas uma pequena fração, um pequeno quadro daquilo que a natureza traz para nós. Quando nós começamos a ver com mais amplitude, então vamos vendo
a necessidade dos ajustes, a necessidade dos aperfeiçoamentos. E com isso, será o tema que vai ser estudado agora na frente. Então, tudo está na mão de Deus, na sabedoria divina, de gerenciar e coordenar os fatos para que tudo aconteça da melhor forma possível. O problema é quando nós mexemos na natureza de maneira negativa. Então, o homem ele tem que ter uma visão também para preservar a natureza. Porque se você extingue um grupo de animais, por exemplo, aí você desequilibra todo o sistema. Então, a gente tem que estar sempre atento para o ser humano buscar ser mais ecológico também. Sucessão e aperfeiçoamento das raças. Questão 688. Há, neste momento, raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? Assim acontecerá de fato. É que outras lhes tomarão o lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Então, o Espírito já mostra que as raças ali na Europa estariam sendo modificadas, estariam passando por processo de modificação. E aqui no Brasil nós não temos esse problema, porque todos nós somos mestiços, a maioria de nós, a grande maioria, uma miscigenação de várias raças, de várias etnias, então somos simplesmente brasileiros. Questão 689. Os homens atuais formam uma criação nova ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? São os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Então são espíritos, está mostrando para a gente que são espíritos que vão e voltam para o aperfeiçoamento espiritual. E passam por novos corpos, com as características próprias, com as necessidades próprias, e dentro desse processo todos vão procurando se melhorar, se aperfeiçoar. Assim, a atual raça humana, que, pelo seu crescimento, tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de crescimento e de desaparição, substituí-lo-ão outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. E aqui ele vai mostrando que vai tendo a sucessão das raças, naturalmente vai passando por um processo de aperfeiçoamento da espécie, e os homens mexem daqui, mexem dali, eles mesmos criam os problemas e a justiça divina vai ajustando para que os problemas se resolvam para o bem da humanidade, para o bem da raça humana. E assim todos nós vamos crescendo, aperfeiçoando, melhorando, para um dia sermos realmente melhores. E o mais importante, que é o aperfeiçoamento espiritual. São espíritos melhores que vêm após cada etapa reencarnatória. Aí você vai falar assim, mas hoje no mundo tem tanta gente má, mas são bem melhores dos que eram antes. E também brotou, entre aspas, 7 bilhões de espíritos. Ou 6,5 bilhões de espíritos. Em 1800, na época que foi escrita a doutrina espírita, tínhamos 1,5 bilhão de habitantes. Hoje são quase 8 bilhões. Então vamos arredondar para 8, 6 bilhões e meio apareceram de onde? Vieram de outros planetas, já estavam aqui na Terra juntos com os outros, mas ainda não tinham reencarnado. Estão tendo a oportunidade agora, e isso faz com que mexa com muitos conflitos internos que eles têm. Muitos anos sem reencarnar, muitas vidas passando, perturbando os outros no mundo espiritual e os encarnados, ou até mesmo dormindo no mundo espiritual. E aí, quando a gente olha assim, fala, nossa, que coisa horrível que está a Terra. Aí a espiritualidade superior olha e fala assim, graças a Deus, como estão melhorando? Porque nós estamos olhando de baixo e a espiritualidade superior olhando de cima. Tem uma historinha de um bordado, por isso que eu falei olhando de baixo. A criança ficava vendo a avó bordar e olhava assim e falava, mas que desenho feio que ela faz. O que ela está fazendo ali tanto tempo para fazer essa coisa tão feia? Ele olhava por baixo. E quando o desenho estava pronto, ela botou em cima da mesa e falou, olha como ficou bonito. Você estava olhando por baixo. A humanidade sempre olha as coisas por baixo. Agora Deus, assim como nós estamos olhando esse desenho por cima, Ele sempre olha por cima. Ele sempre olha a humanidade por cima. Por isso as coisas que Deus faz são sempre muito bonitas. A menos que a gente não consiga entender, que a gente não consiga ver por cima. Então todos os fatos
trazem crescimento espiritual. Entendendo por esse lado, nós vamos tomar atitudes e ações para nos fazermos melhores e conseguirmos caminhar com mais segurança, com mais equilíbrio e com mais respeito pelas leis da natureza, que também são leis divinas, pelas próprias leis divinas propriamente ditas e pelas leis humanas. Tudo se aperfeiçoa e progride para o bem-estar comum. Questão 690. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? A origem das raças se perde na noite dos tempos. E os espíritos não dão data. E também não discutem data. Isso é importante. Mas, como pertencem todas à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e produzir tipos novos. Então, a raça humana é uma só em qualquer parte do planeta. Não importa a cor, não importa a etnia. É importante que etnia são pessoas da mesma região, com traços físicos diferentes, e eles falam assim, não, eu sou da etnia X, o outro eu sou da etnia Y. E às vezes eles não se gostam, não se misturam e criam uma série de problemas para si mesmo. Por isso que a espiritualidade sempre mostra que o tronco da raça humana foram vários que vieram pelo processo de evolução natural da Terra e foram se misturando, e hoje temos todas essas raças que são misturas de outras raças. E vai ter mais mistura de outras raças, mais mistura de outras raças, sempre aperfeiçoando para que sejamos melhores, para que sejamos mais bonitos, mais inteligentes e principalmente mais éticos e mais moralizados, para respeitarmos uns aos outros e as leis de Deus e as leis da natureza. Questão 691. Qual, do ponto de vista físico, o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? O desenvolvimento da força bruta à custa de força intelectual. Agora dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Então, os seres humanos foram fazendo todo o processo de transformação da natureza em prol de si, como, por exemplo, construir uma grande hidrelétrica para gerar eletricidade. Em lugares muito planos e com uma grande população, como é o caso da Europa, precisou de construir termoelétricas, que inicialmente era carvão, e depois termonucleares, que poluem bem menos, e, embora tenha que ter todo um cuidado, ela produz em menor espaço muito mais energia e com muito menos poluição do que as outras. Mas, logicamente, tem que ter todo um cuidado especial, tem que ter todo um preparo e acaba sendo muito cara. Mas é uma opção que sem energia termonuclear, como a Europa e o Japão, principalmente, iriam sobreviver com tanta energia elétrica que eles precisam. Hoje já estão começando a desenvolver as energias eólicas, que é do vento, a energia solar e a energia do mar, para usarem o mínimo de poluição, causar o mínimo de poluição e o mínimo de transtornos para o meio ambiente. Então nós vamos vendo que a nossa inteligência foi se transformando para aperfeiçoar os mecanismos de produção, e vai chegar um momento que não vai ter mais carro a combustão, não vai ter mais as máquinas a combustão, serão praticamente todos movidos a eletricidade e outras energias que surgirão, que certamente surgirão, e o pleno domínio da energia termonuclear, para ela ser mais segura, ser mais limpa e poder ser usada com mais segurança e com muito maior desempenho. E os animais? Eles vivem do mesmo jeito há tantos milênios e não mudam, exceto algumas adaptações, por exemplo, os búfalos da África do Sul, que aprendem a caçar as ninhas das leoas para matar os filhotes. A girafa, que quando acha um ninho de leão, onde as fêmeas estão sozinhas com o filhote, ela vai lá e tenta matar os filhotes. Então, eles já aprenderam a pegar o ponto fraco do adversário e ir lá eliminar. Portanto, os leões estão ameaçados de extinção por causa das organizações dos búfalos
e das girafas, de sair à caça dos ninhos para destruir os filhotes. E também os búfalos fazem uma rodinha, tipo as ovelhas, e ficam esperando. Se o leão tentar atacar, eles vão e os atacam. São técnicas que eles aprenderam e que, teoricamente, ninguém ensinou para os búfalos fazerem isso. Processo de evolução, até que um dia, se o homem não intervir para a segurança dos leões, eles vão ser extintos. Tudo na nossa vida, conforme a gente está vendo, tem um encadear de fatos e situações que nós vamos nos aprimorando, nós vamos procurando conhecer e entender melhor cada situação. Uma pessoa que estava estudando os gorilas na região lá da África, ele criou um filhote que foi encontrado sem mãe, por mais variados motivos, criou ele e depois foi levando ele para a floresta para ele se adaptando e para ver se o grupo ia aceitá-lo. Quando o grupo aceitou, eles deixaram. E a pessoa voltou lá um dia e quis tirar uma selfie com ele. E quando ele posicionou o celular, veio ele e mais um outro gorila para ficar ali, para tirar foto, fazer a pose bonitinha. E que emocionou muitas pessoas, falando, nossa, ele já entende que está tirando uma foto. Ou seja, os animais aperfeiçoam também. Só que é um processo muito mais lento e muito mais sutil. Tem que ter mais sensibilidade, mais percepção para poder entender esses desenvolvimentos. Questão 692. Será contrária à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Tudo se deve fazer para chegar à perfeição, e o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins, sendo a perfeição a meta para que tende a natureza. Favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Favorecer a perfeição, o aperfeiçoamento. Mas fazer modificações que tragam complicações não é aperfeiçoar. É criar problemas. Então, quando você pega para fazer o aperfeiçoamento do milho, por exemplo, aí o milho vai produzindo uma espiga maior, grãos maiores, você está aperfeiçoando o milho. Agora você coloca um milho que tem uma parte de milho, uma parte de feijão, uma parte de soja. Aí isso traz complicações, porque você deixa de ter um alimento natural para ter um alimento que causa transtornos na saúde humana, pelo menos é o que mostra os testes até hoje. Aí já não é mais aperfeiçoar, já é criar problema. Então, aperfeiçoar é fazer com que, pelo cruzamento dos milhos melhores, citando o milho, vai criando milhos cada vez melhores, cada vez mais produtivo. É uma coisa. Fazer que esse milho tenha outras características diferentes de um milho, ele vai ter menos capacidade nutritiva, ele vai ter problema de intoxicação para as pessoas, conforme o trigo. Hoje muita gente tem intolerância ao trigo, devido às tantas mudanças que o trigo sofreu para produzir mais, mas perdeu-se a qualidade. Então isso não foi um aperfeiçoamento, foi uma interferência do homem na genética do trigo de uma forma negativa, porque trouxe problema. Agora, tem um certo país que fez um aperfeiçoamento genético do trigo para produzir em condições mais frias e poder produzir 2 vezes durante o período que eles têm para produzir. Então, isso é você fazer com que o trigo aperfeiçoe, ganhe mais resistência, ganhe mais qualidade, sem fazer interferências para que ele tenha substâncias negativas à saúde humana. Entenderam? Então, você tem que fazer com que aquilo produza mais, com mais qualidade, com mais teor nutritivo e sem colocar em risco a segurança de quem vai se alimentar dele. Aí você está ajudando o aperfeiçoamento. Quando você interfere que começa a causar doença, aí está certo, está errado. Ah, mas eles não sabiam que causavam doença. Mas vem uma seguinte pergunta. Oração, reflexão e ação. O cientista tem que ter esses 3 princípios. Ele tem que saber fazer oração, tem que refletir sobre aquilo que ele quer fazer, e aí ele vai fazer. Porque senão vai para caminhos perigosos para a humanidade. E a gente tem a informação de que muitos espíritos que estão aqui na Terra vieram para impulsionar o progresso da Terra.
mas eles cometeram erros que não poderiam cometer em outro planeta. Chegam aqui com as mesmas tendências e, ao invés de procurarem se espiritualizar, começam a querer lutar contra os padrões estabelecidos para o bem e acabam se complicando e ter que ir para outro planeta inferior a esse também. Então, cria-se ciclos viciosos até que o espírito tome consciência da sua responsabilidade e passe a agir estritamente para o bem. É uma responsabilidade muito grande interferir no metabolismo genético, na forma genética da vida, para trazer prejuízo para as pessoas, para os seres. Letra A. Mas geralmente os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo de seus gozos. Isso não lhe diminui o mérito? Que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize. Coube-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Demais, mediante esse trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência, e sob esse aspecto é que maior proveito tira. Mas, se ele está tentando e não está procurando fazer a sua devida reflexão, logicamente, quando escreveu aqui, não tinha as loucuras que tem hoje. Eles faziam as coisas visando maior lucro, lógico, mas também visando melhor produção mais produção de alimento, melhor qualidade daquele alimento que estava sendo produzido. Não com as mudanças que fazem hoje, já na atual situação, já com bem consciente das responsabilidades que cada um vai ter sobre a ação, o ato de fazer daquela forma. Portanto, vamos ficar atentos. A intenção de fazer algo útil para impulsionar o progresso é maravilhoso, é excelente. Mas o resultado dessa sua ação você vai responder por ela. Aqueles cientistas que desenvolveram as armas químicas na Primeira Guerra Mundial ou começaram a desenvolver na Segunda Guerra Mundial, muitos deles morreram nos campos de concentração onde usou-se essas armas químicas. Outros reencarnaram no Vietnã e outros países que iriam usar armas químicas, reencarnaram lá, desencarnaram sob o efeito daquilo mesmo, as armas que eles criaram, para poderem tomar consciência daquele mal que eles fizeram. Impulsionaram o progresso, mas fizeram mal. Então, nós precisamos todos começarmos a tomar consciência que nossas ações vão gerar experiências, às vezes, bem desagradáveis, se nós não formos vigilantes o suficiente para agirmos sobre impulsionar o progresso, mas manter a qualidade de vida, manter a posição ética e moral perante as leis divinas. Senão, a gente cai e a gente se complica. Obstáculos à reprodução. Questão 693. São contrários à lei da natureza as leis e os costumes humanos que têm por fim ou por efeito criar obstáculos à reprodução? Tudo que embaraça a natureza em sua marcha é contrário à lei geral. Então, ele já deu uma resposta. Está criando embaraço. A natureza é contrário à lei geral. Mas, por outro lado, se as mulheres ficassem tendo um filho por ano, qual a situação da Terra hoje? Qual a situação da humanidade hoje? Então, em tudo, nós temos que prestar atenção nas consequências. Agora, se a substância for colocada ocultamente nos alimentos para causar problemas hormonais, problemas funcionais nas pessoas, quem está fazendo isso vai arcar com as consequências. Então, nós temos que saber o quê? Uma coisa é as pessoas tomarem providências para terem uma vida estável. A outra é alguém sabotar, que aí o tiro vai sair para lá e para cá, em onde que vai acertar? Quem são aquelas pessoas que vão ficar impossibilitadas de reproduzir? Então, aí tudo tem seus dois pesos, suas duas medidas. Lógico, eu não estou falando que A ou B ou C faz, mas de vez em quando a gente ouve falar que tem substâncias nocivas à reprodução neste ou naquele alimento, neste ou naquele produto.
nesse aspecto, se a pessoa faz consciente, ele vai responder. Aí você fala assim, mas tudo que acontece tem a permissão divina? Lógico. É necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem enviar os escândalos. Então nós temos que prestar muita atenção para não direcionarmos os fatos segundo aquilo que nós bem entendemos, segundo aquilo que nós vamos fazendo da nossa cabeça. Temos que parar pelo crivo da boa razão, pelo crivo do Evangelho. Sempre avaliar nesse sentido. Letra A. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies, e das quais o próprio homem acabaria por ser vítima. Pratica ele ato repreensível impedindo essa reprodução? É uma condição bem diferente, certo? Vamos ver. Deus concedeu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder de que ele deve usar sem abusar. Pode, pois, regular a reprodução de acordo com as necessidades. A ação inteligente do homem é um contrapeso que Deus dispôs para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza e é ainda isso o que o distingue dos animais, porque ele obra com conhecimento de causa. Então nós temos que prestar atenção como nós vamos fazer, prestar atenção como nós estamos lidando com a situação. A reprodução dos insetos, dos ratos, das baratas, se nós arrumarmos mecanismos de reduzir essa reprodução, nós estamos evitando que nós próprios seres humanos e os outros animais corram risco. Mas se a gente achar que tem que exterminar todos eles, nós prejudicamos a ação que eles exercem dentro da natureza e traz problema. Então, os ratos dentro do sistema de esgoto, eles agem para não causar entupimento. Se simplesmente extinguir todos os ratos, vai entupir todos os canos. Já sabiam disso? Então, tudo tem seu motivo, tudo tem uma finalidade, tem uma função. É importante que a gente entenda. Agora, se eles reproduzem demais, aí traz problemas para nós. Então, tem que manter tudo sob controle dentro do possível. É igual as pragas dos gafanhotos. O gafanhoto é necessário, mas quando vem uma nuvem, traz grandes problemas e causa grandes distúrbios nas regiões por onde eles passam. Mas por que surgem as nuvens de gafanhoto? Porque falta predador para eles, na base de onde eles estão sendo gerados. Se lá tiver um predador, eles não vão gerar daquele estado. Se não teve o predador, muitas das vezes teve a mãozinha do homem que atrapalhou, que proibiu, que agiu de alguma forma negativa para que causasse o desequilíbrio. Portanto, nossas ações têm que ser bem medidas, bem pensadas. Temos que saber ouvir os ecologistas, temos que saber ouvir todos aqueles que estão envolvidos dentro do processo. Nós não podemos chegar, a propriedade é minha, vou derrubar tudo, vou plantar tudo aqui disso ou daquilo. Mas tem consequências. Então, eu vou derrubar uma parte eu vou manter nativa, para que haja o equilíbrio. Isso é necessário nós entendermos. Logicamente, aqui não vamos entrar em detalhes ecológicos, é só uma passada para a gente poder entender que temos que saber interferir na natureza de uma forma inteligente, racional, conforme está dizendo aqui, para que não haja desequilíbrios. Mas os mesmos animais também concorrem para a existência desse equilíbrio. Porquanto, o instinto de destruição que lhes foi dado faz com que, provendo a própria conservação, obstem ao desenvolvimento excessivo, quiçá perigoso, das espécies animais e vegetais de que se alimentam. O que nós falamos no início, a lição acabou de concluir aqui para nós. Se a gente sabe observar os inimigos naturais dos nossos inimigos naturais, a gente é só não interferir naquele processo de equilíbrio que nós vamos ter condições saudáveis de vida para todos nós. As aves, os insetos, os roedores, todos fazem parte de um processo importante para o equilíbrio daquela região. Se a gente modifica alguma coisa, cria problema. Certa vez eu vi uma matéria sobre a águia pantaneira. Ela estava num zoológico e ela começou a dar pneumonia.
e não conseguiu entender por que ela estava tendo pneumonia, por mais que tratasse, ela dava pneumonia. E um pesquisador, então, foi pesquisar as águias lá no Pantanal, ficou lá observando, filmando, e descobriu que ela tinha uma mosquinha que entrava nas narinas dela e fazia, então, a limpeza de uma secreção que ela produz. Ele conseguiu, não sei como, um meio de levar algumas amostras dessas mosquinhas e criar uma casinha para ela lá no viveiro onde ficava a águia. Ela conseguiu sobreviver. Então, na natureza, tem certas situações que a gente nem imagina. E um detalhe interessante, é só uma curiosidade, também dentro dessa reportagem das águias, estava mostrando que a águia normalmente só cria um filhote. Isso para a segurança do meio ambiente, do ecossistema, é muito importante, porque elas comem carne. Então, se elas criarem 2 filhotes, elas vão ter que se alimentar mais. Mas raramente ela bota 2 ovos, ela bota um só, cria só um. E aí tinha uma águia com 2 filhotes e a pessoa filmava, a câmera ficava filmando noite e dia. A águia não enxerga de noite, a coruja enxerga. Ela estava lá no ninho passando aquele óleo na pena, aquela limpeza que eles fazem, né? E os filhotinhos também fazendo o mesmo gesto dos pais, se coçando, passando aquele óleo nas penugens deles. A coruja veio voando tranquilamente, aquele voo maroto da coruja, né? E passou o pezinho num filhote de águia e levou embora. Aí a pessoa que estava fazendo a reportagem pegou uma coisa das mais incríveis. A população da águia, às vezes os filhotes somem, e ela é muito vigilante, muito agressiva com quem se aproxima do ninho, mas a coruja pega durante a noite. Ela sai, passa ali e pega o filhote. Ou seja, o próprio meio onde elas vivem, tem os predadores naturais. Porque nada, depois que a águia cresce, nenhum animal ali tem para fazer páreo com ela, para eliminar o crescimento dela no seu próprio homem. E aí, os filhotes, muitas das vezes, não conseguem chegar à idade adulta porque as corujas vão lá e pegam. Então, são determinados detalhes que existem na natureza e que nós precisamos saber entender e respeitar. E como a coruja enxerga bem, ela espera o momento certo para dar a atacada dela, né? À noite ela não vai ser vista, né? Ela sabe que não vai ser vista, ela passa e pega. Questão 694. O que se deve pensar dos usos cujo efeito consiste em obstar à reprodução para a satisfação da sensualidade? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma, enquanto o homem é material. Conforme já explicamos isso aqui antes, nós temos que saber tomar nossas devidas providências, nossas devidas precauções para o próprio controle da situação. Nas atuais condições que a Terra vive, inclusive na época que foi escrito o Livro dos Espíritos, se as pessoas não tivessem certos controles sobre a reprodução humana, as coisas iam ficar bem mais complicado, bem mais delicada. Agora aqui, predominância da satisfação. Se você vai usar o controle de reprodução simplesmente para a sua satisfação, para ter relações chamadas livres, aí você está se complicando perante a sua consciência e perante as leis divinas. Agora, nós temos que saber que tudo tem um limite, conforme já dissemos antes. Então, usar o bom senso. Se vai ter o controle da reprodução simplesmente pela sensualidade, é uma coisa delicada. Agora, o controle da reprodução para nossa própria segurança, para a nossa própria estabilidade, é uma outra situação. Agora, tudo tem que ser bem pensado, bem planejado e bem refletido para que ninguém saia ferido conscienciologicamente falando. Casamento e celibato. Questão 695. Será contrário à lei da natureza o casamento, isto é, a união permanente de 2 seres? É um progresso na marcha da humanidade. O que ele está mostrando para a gente é que a estruturação do casamento, da família, é de fundamental importância na estruturação da sociedade. E quanto mais estável for a relação, quanto mais equilíbrio as pessoas tiverem dentro do lar, mais equilíbrio terão aquelas pessoas dentro daquela estrutura familiar
melhores pessoas dentro da nossa sociedade. Questão 696. Que efeito teria sobre a sociedade humana a abolição do casamento? Seria uma regressão à vida dos animais. Então, nós temos que prestar atenção nisso. O respeito pela instituição do casamento deve ser alguma coisa sagrada para nós. Buscar um equilíbrio, buscar em ações para que as pessoas procurem se entender, procurem se respeitar, procurem vivenciar melhor a inter-relação marido e mulher, para que as pessoas sejam mais equilibradas, a sociedade mais equilibrada e se valorize, se fortaleça a relação e a instituição do casamento. O estado de natureza é o da união livre e fortuita dos sexos. O casamento constitui um dos primeiros atos de progresso nas sociedades humanas, porque estabelece a solidariedade fraterna e se observa entre todos os povos, se bem que em condições diversas. Olha que interessante. Entre os animais, tem-se aquela liberdade sexual e nem tanto, porque as manadas de zebra, eles têm famílias ali dentro. Olha que interessante. Entre os macacos, tem famílias ali dentro. Então, dentro das sociedades dos animais, já tem instituição de família, muitas das vezes poligâmica. O macho alfa tem ali um harém de 5 a 10 fêmeas dentro daquele grupo que ele gerencia, vamos dizer assim. Mas entre os seres humanos, nós fomos sublimando essa relação para criarmos a ideia da relação marido e mulher, do casal. Vamos falar só de coisas do padrão normal da sociedade. Então, não vamos entrar em detalhes polêmicos. Então, nós temos que procurar entender essa relação e aprendermos a conviver nessa relação da melhor forma possível para uma boa estruturação social. A abolição do casamento seria, pois, regredir à infância da humanidade e colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais que lhe dão o exemplo de uniões constantes. E aí, ele está dizendo aqui, tem os animais que têm aquelas uniões constantes, como os papagaios, certas cacatuas, tem várias espécies de animais que eles formam o casal e é para toda a vida. Se um deles morreu, o outro fica sozinho. Então, não quer dizer que a gente vai fazer dessa mesma forma, mas a gente está dizendo que existe casais na natureza, entre os animais, que também formam uma família para sempre. Aliás, eles não formam uma família, eles formam um casal. Porque os filhos criam, eles mandam embora para a natureza, todo mundo tem que seguir sua vida. Não se reconhecem mais. A questão de reconhecer os filhos é praticamente, não é exclusividade humana, mas é praticamente exclusividade humana. Questão 697. Está na lei da natureza ou somente na lei humana a indissolubilidade absoluta do casamento? É uma lei humana muito contrária à da natureza. Mas os homens podem modificar suas leis. Só as da natureza são imutáveis. Então, o casamento indissolúvel, na marra, tem lá seus prós e seus contras. Então, se as pessoas não querem aprender a conviver uma com a outra, não procuram se esforçar para serem pessoas melhores, então é melhor que separe. Mas o importante é que a gente busque aprender a conviver bem uns com os outros. Isso é uma busca, é uma atividade constante que nós temos que fazer. Questão 698. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritória aos olhos de Deus? Não. E os que assim vivem por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. Então a questão do celibato não é uma coisa plausível aos olhos de Deus, conforme está aqui. Mas nós vamos ver, principalmente, grandes nomes dentro do catolicismo e do espiritismo viver uma vida celibatária. E aí? É porque tem a palavrinha mágica, por egoísmo.
A questão é, eles fizeram isso para dedicar a uma causa e trabalhar pelo próximo. Então, a família deles eram todos que estavam ali perto. E aqui, ele está dizendo por egoísmo, você viver por si só você. Você não está se preocupando com o resto do mundo. Questão 699. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? O Livro dos Espíritos tem essa característica maravilhosa, né? A gente fez um comentário lá atrás, colocou um parêntese, e aqui o parêntese já está respondido. Isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório quando é feito para o bem. Quanto maior o sacrifício, tanto maior o mérito. Chico Xavier, Divaldo Franco, Irmã Dulce, Madre Teresa e tantos outros nomes anônimos para nós, pouco conhecidos, mas pessoas que dedicaram com amor e afinco a uma causa comum, a causa da humanidade. Então nós temos que compreender que essas pessoas trabalharam para o bem, essas pessoas estão trabalhando para o bem no mundo espiritual e vão continuar trabalhando porque eles já entenderam que deve dedicar-se à família universal. Não é possível que Deus se contradiga nem que ache mal o que ele próprio fez. Nenhum mérito, portanto, pode haver na violação da sua lei. Mas, se o celibato em si mesmo não é um estado meritório, outro tanto não se dá quando constitui, pela renúncia, às alegrias da família. Um sacrifício praticado em prol da humanidade. Todo sacrifício pessoal, tendo em vista o bem e sem qualquer ideia egoísta, eleva o homem acima de sua condição material. Então a gente vai vendo as pessoas, pessoas amigas, que vão contando, dando o que elas fazem, a dedicação que elas têm àquela causa, a renúncia que elas fazem por si mesmas, o processo de autoeducação. Então, eu conheci uma vez uma freira, uma pessoa já com mais de 50 anos e muito bonita, e eu fiz a pergunta para ela, mas a história é muito bonita. O que levou a senhora a ser freira, dedicar a vida toda assim? Ela falou, então deixa eu contar 3 coisas. Eu trabalhava no interior do estado X, um senhor fazendeiro chegou para mim e falou assim, olha, tá vendo todas essas terras? São 8 quilômetros até chegar na cidade X. Tudo é meu. Eu já coloco no seu nome para você casar comigo. Ela falou que eu era um senhor muito bonito, muito distinto, muito respeitador, muito respeitado dentro daquela sociedade, também muito respeitador. Ela conhecia ele, ela fazia vários trabalhos sociais ali dentro. Aí ela disse, não caso. Aí ele falou assim, então eu vou acabar com essa igreja aqui dentro da minha propriedade. Eu falei, mas aí você não está me respeitando. Se você gosta tanto de mim, me respeita. E ajuda a fazer o meu trabalho de ajudar as crianças. Esse senhor foi um grande doador das obras que ela fazia. Ele casou, tem lá a família dele. E se ela precisa de alguma ajuda, ela liga para ele, ele prontamente ajuda. Então são almas que se encontram, tem aquele amor terreno, né, aquele amor material, mas também tem o amor de alma, o amor que respeita. E isso, dentro da nossa sociedade, nós temos que aprender a ter esse amor de alma, esse amor que respeita. E sabermos construir esse mundo de ajuda mútua, esse mundo de interação voltado para Deus. Ele fez o sacrifício de não poder casar com aquela pessoa que ele ficou tão apaixonado. Mas ele também não deixou de ajudá-la, de contribuir com as obras sociais que ela fazia e faz até hoje. Ou seja, ambos souberam renunciar em prol de algo muito maior. Então, ela teve várias outras histórias, mas essa foi a mais marcante. Então, nós temos que procurar entender que nós temos determinados compromissos frente às leis divinas, como nós dissemos há pouco, e tantos nomes anônimos para nós, mas certamente escritos no livro de Jesus, pessoas que dedicaram a vida a ajudar os mais necessitados. É por isso que nós temos que saber respeitar a função que cada um exerce. Aqueles mestres indianos que se isolam do mundo, estão lá em oração, eles estão, no mínimo, se educando. Nós temos que respeitar, é o momento dele, dentro da cultura dele, e um dia, daqui uns 500 anos talvez,
as pessoas compreenderão a doutrina espírita, compreenderão a mensagem que Kardec trouxe para nós e certamente praticarão melhor o Evangelho do Cristo. Mas, por enquanto, nós estamos aprendendo uns com os outros. Cada um, na sua condição, faz a sua renúncia e busca as suas realizações pessoais e espirituais. Poligamia. Questão 700. A igualdade numérica que mais ou menos existe entre os sexos constitui indício da proporção em que devam unir-se? Sim, porquanto tudo em a natureza tem um fim. Existem países que têm mais homens do que mulheres, existem países que têm mais mulher do que homem. Mas a grande maioria tem um número mais ou menos parecido, mas sempre tem um pouquinho a mais de mulher. Até porque um dos fatores é que morrem mais homens do que mulheres. Esporte violento, trabalho mais pesado, com mais riscos, uma série de fatores. Então tem sempre um desequilíbrio um pouquinho para mais de mulher. E talvez também porque as mulheres sabem renunciar. Questão 701. Qual das duas, a poligamia ou a monogamia, é mais conforme à lei da natureza? A poligamia é lei humana cuja abolição marca um progresso social. O casamento, segundo as vistas de Deus, tem que se fundar na afeição dos seres que se unem. Na poligamia, não há afeição real, há apenas sensualidade. Agora, nós temos que respeitar o seguinte. Quando você pega a maioria dos países da África, existe a poligamia. E o número de mulheres nas tribos é bem maior do que o número de homens. Então, um homem pode ter até 4 mulheres desde que ele consiga sustentá-las. Se você chega lá e fala para ele que ele só pode ter uma mulher, que senão ele vai para o inferno, conforme algumas pessoas falam, ele larga as outras 3, elas morrem de fome. Porque eles criam uma sociedade estruturada para viverem e conviverem assim. Então nós temos que prestar atenção para não levarmos ao pé da letra, porque ele fala que é uma conquista social. Dentro daquela sociedade, com toda a estrutura cultural que eles têm, para mudarmos da poligamia para a monogamia, tem que fazer um trabalho social muito grande. Se você não tem condições de fazer esse trabalho social, não condene, não julgue, respeite. Então, em todos os padrões, em todos os países, em todas as culturas, tem um motivo daquilo acontecer, daquilo existir. E nós temos que saber respeitar e saber que a transformação se dá a longos períodos. Ninguém vai chegar lá e falar assim, a partir de hoje não pode mais isso. Você vai criar problema. Então nós temos que saber respeitar. E o radicalismo sempre cria problemas, porque existe uma estrutura, você não pode, de repente, tirar aquela estrutura da sociedade que vai dar problema. E como foi dito ali, cada nação tem a sua história e tem os seus motivos, inclusive, para fundar suas leis. E tudo tem ali um equilíbrio dentro da vivência deles. Então a gente tem que considerar isso. A transformação, nesses casos, leva bem mais tempo, porque as ajudas sociais são muito poucas. E aí, se a gente ainda não sabe colocar em prática a questão 930 e 793 do Livro dos Espíritos, que a gente vai ver mais à frente, se a gente não sabe colocá-las em prática, então respeitemos as condições culturais de cada país. Logicamente que nós não estamos falando que deve fazer desta ou daquela forma. Nós estamos colocando que o respeito à cultura vigente em cada país tem que existir para tomarmos as atitudes compatíveis com cada necessidade em cada momento, para que as coisas estejam sempre acontecendo da melhor forma possível, para todos. Se a poligamia fosse conforme a lei da natureza, deveria ter possibilidade de tornar-se universal, o que seria materialmente impossível dada a igualdade numérica dos sexos. Então, tem o equilíbrio, seria impossível. Deve ser considerada como um uso ou legislação especial apropriada a certos costumes e que o aperfeiçoamento social faz que desaparece pouco a pouco. Não contrariamos nada do que está aqui, apenas antecipamos o comentário. Portanto, o comentário está dentro do que está dentro do Livro dos Espíritos, o respeito tem que existir,
São momentos que aquela cultura, aquele país vive. Com o passar do tempo, as coisas vão se reajustando, vão se ajustando e tudo se encadeia para o progresso social do conjunto. Parte 3ª, capítulo 5º, da Lei de Conservação. Instinto de conservação. Meios de conservação, gozo dos bens terrenos, necessário e supérfluo. Privações voluntárias, mortificações. E a gente aguarda vocês no próximo capítulo. Deixe seu joinha, deixe seu like. Compartilhe com seus amigos. Muito obrigado pela sua companhia. Inscreva-se no nosso canal se você ainda não for inscrito. Ajude-nos a divulgar as mensagens espiritualistas para que todos nós possamos nos melhorar, entender todas as inter-relações que existem entre todos nós e procurarmos respeitarmos-nos mais uns aos outros. Portanto, é importante que você compartilhe, que você nos ajude nesse trabalho de divulgação da luz. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam em nossos lares e em nossos corações. E lembrando que no site da FEB Editora você encontra o Livro dos Espíritos e muitos outros livros que ajudarão a iluminar seu caminho. Agradecemos a todos vocês que nos assistem e que possamos estar juntos, estudando o Livro dos Espíritos, que a paz e o amor de Jesus possa estar presente no lar de todos vocês. Bom estudo!